Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos! Essa é uma nova playlist que eu decidi fazer. É uma playlist em que eu vou trazer histórias de sabedoria, histórias de três povos, indianos, judaicos e as histórias de Buda, na verdade, né? Contos budistas. Através das histórias, eu vou tecer as minhas reflexões e convidar vocês para saborear essas pérolas mesmo, essas medicinas da alma. Antes de começar as histórias em si, na verdade eu queria comentar um pouco a respeito do que significa contação de histórias desde a minha perspectiva, né? Para mim, a contação de histórias ela funciona como se fosse uma alquimia. Ela é uma alquimia porque ela eleva a nossa consciência para estados de vibração mais elevados, né? E com isso a gente acaba marcando, aprendendo e eternizando, prestando atenção naquele momento presente, que é a única coisa que existe, né? E além de tudo isso, ela também estabelece relações, né? É uma dádiva a gente receber uma história de uma pessoa. Seja às vezes história pessoal, seja uma piada, seja às vezes uma história em que ela quer transmitir algum valor para você. Então, a nossa sociedade ela precisa muito dessa alquimia, da gente aprender a ouvir, principalmente, e aprender a estar conectado com essa. Por que será que essa história chegou para mim? Por que será que neste momento? O que isso significa para mim, né, na minha vida? Outra questão que as histórias elas trazem muito presente, né, na sua tessitura são as pérolas de sabedoria que elas proporcionam pra gente. E isso, tanto a cultura indígena quanto a cultura afro, elas são bem explícitas, né? Elas transmitem medicinas, elas transmitem valores, elas transmitem questões familiares, elas transmitem muita coisa, muita sabedoria mesmo, por gerações. Não tinha escrita antes. E o conhecimento chega até a gente por conta do que simplesmente as histórias por si, mas das relações que se estabeleceram dentre elas, né? Então eu achei interessante começar essa playlist do canal trazendo essas reflexões e o porquê de eu estar trazendo isso aqui para vocês hoje. O conto que eu vou trazer hoje, ele tá nesse livro aqui. Esse livro, ele foi escrito por Ilan Breman e Yonit Zeiberman. Eles são autores, no caso um autor e outra ilustradora, né? Que eles compilaram essas pérolas, né? Essas histórias, esses contos que estavam sendo, que são da cultura indiana e são transmitidos de gerações para gerações através tão somente da oralidade, né? E eles reproduziram aqui por meio escrito. E eu trouxe para vocês hoje a história da serpente e do vagalume. Vamos lá? Então vamos ver. Numa antiga floresta indiana, um vagalume voava feliz e livre entre baixos arbustos. O pequeno inseto estava tão distraído com a paisagem que não percebeu que estava sendo seguido por uma serpente venenosa. De repente, o vagalume se deu conta do perigo. Tentou fugir, mas a serpente o encurralou. O inseto reluzente então parou de se movimentar, deu meia volta, encarou a serpente e perguntou: "Você vai me comer?" A serpente se aproximou um pouco mais e respondeu: "Vou." "Mas isso não faz sentido. Serpente comer vagalume? Tem certeza de que vai me comer?" perguntou novamente o vagalume. A serpente deslizou lentamente em direção ao inseto e respondeu: "Tenho certeza absoluta." "Então, antes de morrer, posso lhe fazer 3 perguntas?" solicitou o vagalume. "Pode, vai morrer mesmo?" respondeu a serpente agitando o chocalho na extremidade da cauda. "Primeira pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar?" A serpente levantou o corpo até a altura do vagalume e respondeu: "Não." "Segunda pergunta: eu lhe fiz algum mal?"
A serpente se inclinou até quase tocar as antenas do inseto e respondeu: não. Terceira e última pergunta: então por que você quer me comer? E a serpente, já sentindo o corpo do vagalume na língua, respondeu: porque não suporto o seu brilho. E o devorou. Fim da história. Um fim trágico para o vagalume, né? E para mim, essa história ela me trouxe algumas reflexões a partir do conceito da inveja, né? Como pode a serpente ela devorar o vagalume, sendo que de fato ele não tinha feito nada, não fazia parte da alimentação dela. Então, o porquê que aconteceu isso, né? Tão somente porque ela não poderia ver, lidar com aquele brilho dele, né? Então, para mim me trouxe muito essa questão da inveja, do quanto que a gente às vezes tá envolvido com questões que minam a nossa energia por conta de alheias, tipo de pessoas, né, que estão projetando algum tipo de interesse naquilo que a gente tem. E às vezes não precisa ser muito longe, não. Pode ser qualquer tipo de coisa, uma relação entre você e seu marido, você e seu filho, um carro, um título, às vezes você tem uma graduação. O que acontece? A inveja em si, ela representa pessoas que têm a capacidade a autoestima, né? A autoestima e se julgam que têm capacidade inferior à dos outros. E elas acabam olhando com interesse e às vezes é até involuntário. Então, isso é também um ponto que é legal a gente trazer no mundo de hoje, né? O quanto que também a gente não expõe a nossa vida em redes sociais, expõe a nossa vida em Facebook, Instagram, e o quanto que isso pode involuntariamente estar tirando a nossa energia. Porque às vezes a gente vai lá, coloca uma foto e fala, ai, todo mundo vai curtir. Mas às vezes a pessoa até curte. Só que daí, no fim das contas, eu vou lá e coloco uma foto minha viajando e dando risada, sei lá. E daí as pessoas até curtem, ah, legal, ela tá lá. Só que daí, inconscientemente, no subconsciente dela, tá aquele, digamos assim, defeito psicológico que ela fica projetando energias de baixa vibração, e no caso aí a inveja, do tipo, ah, tá lá viajando, nossa, eu queria tanto estar lá. E isso acaba gerando coisas ruins pra gente, mesmo a gente sem saber. Só que então eu também refleti outra coisa. Será que essa inveja, ela também. A inveja dos outros também não pode ser uma ferramenta de de sabotagem que a gente está utilizando? Do tipo, eu brilho, então eu vou deixar de brilhar porque eu vou atrair olhares, né? Também tem essa outra faceta. Eu acredito sim que a inveja existe, não é só coisa de antigo que ficava falando olho gordo, mal olhado, né? Essas coisas assim. Eu acredito que ela existe de fato e que a gente precisa estar acordado, desperto, para estabelecer uma causa e efeito com aquilo que a gente vai andando na caminhada, né? Ao meio que a gente tá, o que pode ser falado, o que pode ser demonstrado, o que pode ser compartilhado com as pessoas que estão ali. E fortalecimento de proteção energética. Existem muitas técnicas de proteção energética que elas acabam fazendo barreiras mesmo, né? Para que essa energia de baixa vibração não pegue. Mas a principal é aqui. Porque, de toda forma, tudo que aparece pra gente são espelhos nossos. Então, se atentem. Qual é o lugar, se aparecer alguma situação dessa, de tipo, inveja, tal, se atentem principalmente a conduzir o que está na vida de vocês, que você está se sentindo inferior, que você não está se sentindo capaz.
e o porquê que você tá invejando, às vezes, uma coisa do outro, sendo que você não tá olhando também o esforço, né? Tudo aquilo que... o quanto de abertura de mão que a outra pessoa teve que fazer, quanto de tempo, de energia que ela despendeu naquilo pra estar ali, né? Então, eu refleti essas coisas a partir desse conto e convido vocês a comentar aqui o que vocês refletiram também a partir desse conto, né? E também gostaria de fazer um lembrete que a sociedade ao tempo inteiro também ela fica convidando a gente a se esconder, né? A não brilhar. Eu acredito que sim, de fato, embora a inveja exista e você tem que ter todas essas precauções, né? O quanto mais você estiver levando bem e estiver vibrando uma energia de luz, tal como o vagalume, mais você vai atingir as pessoas ao redor e isso vai ser benéfico para elas, entendeu? Então, em dado momento, de fato, é bom a gente se preservar, mas em outros, demonstrar o seu fortalecimento, as suas virtudes, demonstrar o que você pensa, espalhar a luz é necessário, porque esse mundo anda muito com sombras, né? E se uma pessoa que tem luz também resolver se apagar, é complicado. Então, a minha recomendação sincera é que procure técnicas energéticas de proteção para que essas energias de baixa vibração não interfiram no seu campo, né? E principalmente olhar dentro de você onde que você está ressoando com esse tipo de energia. Em que lugar você não está se sentindo tão capaz, que não está conseguindo fazer o seu, né? E fica só olhando o fruto do vizinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Esses vídeos eu vou tentar fazer mais curto, né? Mais curtos, que é mais para trazer a reflexão e os comentários a respeito disso. Um grande beijo e fiquem com Deus.